Aprovada na Câmara Federal a medida provisória que trata de irregularidades no pagamento de aposentadorias. Polícia Militar realiza ação para intensificar a fiscalização e prevenção da criminalidade em Jacareí. Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAV, recebe a 17ª Semana Nacional de Museus. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal debate sobre combate ao tabagismo. Hoje vamos receber o artista plástico Margela Borba Gato e a cantora Patrícia Toledo. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí, 17 de maio, sexta-feira, mais uma semana chegando ao fim e nós aqui na TV Câmara Jacareí trazemos a vocês o que é destaque na nossa cidade, lembrando sempre que você é o nosso convidado especial. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você de casa. E lembrando sempre que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Entra lá no Facebook, mande suas perguntas aqui para os nossos convidados. Um recado importante, a luta antimanicomial, a caminhada pela luta, aconteceria hoje, mas foi cancelada devido à chuva e ficou para a próxima semana. Bom, e para a gente começar o nosso jornal, vamos trazer para você agora as principais notícias e os destaques da mídia regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. Bom, começamos então com o Diário de Jacareí. Educação municipal é tema de fórum de monitoramento no Educa Mais Jacareí. A qualidade do ensino público municipal é o tema deste fórum, que acontece amanhã, dia 18 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia, lá no Educa Mais, Parque dos Sinos. Você vê a foto aí no Diário de Jacareí. O evento terá também a apresentação de metas e estratégias da Secretaria Municipal de Educação para atingir aí, para trabalhar este tema. Vamos agora ao jornal Vale. O Vale EDP mapeia 4.450 ligações clandestinas de energia na RM Vale. É isso mesmo, os famosos gatos mapeados pela EDP, a principal distribuidora de energia aqui da região. As cidades recordistas são aqui no Vale são São Sebastião, Caraguatatuba, São José, Jacareí e Tremembé. As ligações clandestinas estão em núcleos habitacionais que também são irregulares, que passarão por processos de regularização em seus respectivos municípios. Agora vamos ao Senado Federal. A página do Senado. Senado aprova projeto que altera a política nacional sobre drogas. Esse projeto, então, ele coordena a política nacional sobre drogas, ela que coordena medidas relacionadas à prevenção do uso de psicoativos, a atenção à saúde de usuários e também a repressão ao tráfico. O novo texto reforça o papel das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes e facilita a internação involuntária, que é aquela que acontece contra a vontade do dependente. Muito polêmica essa discussão também, né? Mas está aí, o Senado aprovou esse projeto que muda. Entram diversas medidas, né? Essas são algumas que você citou, entram diversas medidas aí no meio desse pacote de projeto que altera essa política também. Vamos lá, então vamos à Câmara Federal agora. Novo secretário da Transparência diz que vai ampliar acesso do cidadão à Câmara dos Deputados. Garantir o acesso da população às informações da Câmara dos Deputados pretende ser uma das principais atribuições da Secretaria de Transparência da Casa. O secretário, o deputado Roberto Lucena, disse que o principal objetivo é melhorar o acesso da população ao que é produzido no Poder Legislativo. Fechando o nosso giro de notícias, vamos agora à EBC, Agência Brasil. Governo regulamenta a inscrição de motorista de aplicativo no INSS. Está aí, o governo federal publicou um decreto, né, sobre a inscrição dos motoristas de aplicativo na Previdência Social. Eles serão incluídos no regime geral da Previdência como contribuintes individuais. Os motoristas são segurados obrigatórios da Previdência desde o ano passado. O decreto detalhou a forma como essa inclusão deve se dar, bem como exigências e procedimentos que devem ser adotados. Muito bem, essas foram as nossas notícias aí no Giro de Notícias da sexta-feira. Agora vamos receber aqui o nosso primeiro convidado desta edição do Bom Dia Jacareí, o artista plástico Margela Borba Gato. Seja bem-vindo ao nosso programa, é uma honra recebê-lo aqui. Bom dia a todos.
Bom, para quem não conhece, o Magela é artista plástico aqui da nossa região já há um tempinho, né? Uns 35 anos. Aí já falou, o tempo não tem problema. O seu tipo de trabalho não é um trabalho muito comum, né? Principalmente quando a gente fala das paulistinhas. Eu queria que você explicasse, para quem ainda não te conhece, de casa um pouquinho como é o seu trabalho. Bem, na condição de artista eu tenho uma vertente que se destacou, que é a pesquisa sobre as paulistinhas, né? Paulistinha é um tipo de arte religiosa popular que se desenvolveu no Vale do Paraíba durante 120 anos, mais ou menos, e que retrata a cultura do caipira, né? Então, é um tipo de figura, de imagens, né? Que só existe no Vale do Paraíba. Então, era uma característica do Vale do Paraíba. Não existe em lugar nenhum do Brasil. A gente quando pensa, né, em referências como Ouro Preto, como cidades históricas, como artistas renomados, a gente pensa fora. Mas é importante a gente lembrar que a valorização do que é nosso, do que é regional, é importante para a gente manter essa tradição, para a gente manter a cultura viva. Sim, eu tive a oportunidade de levar esse tema praticamente para o Vale todo, né? Por meio de palestras e oficinas. Infelizmente, o Vale desconhece quase que por absoluto esse tema, né? E Jacareí é detentora do segundo maior acervo desse tipo de imagem, né? E também não divulga como deveria ser, né? Magela, o que explica o surgimento desse tipo de arte aqui no Vale do Paraíba? Uma coisa daqui, dessa região. Quais são as características e os processos que levaram a essa questão, assim, essa unicidade? Olha, é muito interessante, né? Porque, como ela disse, né? Quando a gente fala de arte sacra, a gente imediatamente pensa em Aleijadinho, Minas Gerais, né? Aqui no Vale, há 120, ou melhor, há uns 200 anos, né? Porque a Paulistinha surge no final do século XVIII, né? Então, 18, finalzinho do 18, 19 e o comecinho do 20. Nessa região, era uma região muito pobre, né? Se nós lermos os diários daqueles europeus que vieram fazer, né, as aquarelas, né, os registros, era uma região abandonado pela sorte. O Vale era uma região de travessia, né? E não haviam aqui escultores, entalhadores, né? Como houve em Minas Gerais, na Bahia, né? Então, não havendo entalhadores, não havendo artistas habilitados para isso, as pessoas precisavam de um instrumento de fé, que é a imagem, né? E aí alguém busca aquilo que é mais original no Vale, o barro, né? O barro, a argila, que existe às margens do rio Paraíba, desde onde ele nasce até onde ele morre, né? E é um barro bem característico também, um barro branco, cinzento, né? Que além de ser um barro que define a nossa região, é uma arte nascida na nossa região, com características das pessoas da época, né, daquela época, né? Então, a Paulistinha ela é uma fotografia do caipira, né? Se nós quisermos fazer um estudo antropológico, sociológico, histórico, né? E artístico também, né? Por meio da Paulistinha, a gente consegue identificar como era esse caipira, qual era a fé que ele tinha, né? Como ele se manifestava. Então, a Paulistinha, na minha opinião, ela é uma das características da alma do Vale do Paraíba. E acaba sendo um resgate histórico da nossa história. Sim, né? Uma árvore que não tem raízes sólidas, ela tomba, né? Então, assim, um povo que não vai cultivando também a saúde das suas raízes, uma hora vira lenha para outro povo, né?
Bom, a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa aqui com Magela. A música ela está presente no dia a dia da maioria das pessoas, independente do estilo. E por falar em estilo, nós vamos conhecer agora um pouco da história da música de terreiro, que inclusive inspirou fortemente a MPB. O som dos tambores remete à música trazida para o Brasil por meio dos africanos. Entre os diversos tipos está o tambor falante. E é só prestar um pouquinho de atenção que parece que ele está cantando o hino nacional brasileiro. A música de terreiro, tocada principalmente dentro da religião Umbanda, religião esta que nasceu oficialmente do movimento umbandista em 1908 no Rio de Janeiro e que engloba filosofia, arte e ciência, é uma das grandes influenciadoras e matriz de gêneros como o samba, o axé e a música indígena e a popular brasileira. A música popular, ela possui cerca de 80% dela, tem origem na música de terreiro, tanto na parte rítmica quanto na parte melódica. A parte harmônica já é algo mais do português, mais portuguesa mesmo, né? Ao longo dos anos, o estilo musical que nasceu nos terreiros foi caindo no esquecimento. Isso por conta do advento de outras culturas e influências externas, que mudaram a forma como nós, brasileiros, nos relacionamos com a música. Nós começamos a cantar como os americanos, por exemplo. Começamos a tocar como os americanos. E isso é muito prejudicial à memória. Por quê? Porque com essa ruptura você não se lembra mais do modo como seus ancestrais faziam música, né? E como é que foi começar essa história, né? A gente está vendo que tem fita cassete, tem CD, tem vinil. Como é que foi começar essa história? Começou de um sonho ali de preservar a cultura? Na verdade, isso começou pela minha vontade, por eu gostar muito de coleções, né? Eu acho que eu sou um colecionista, né? Então eu tenho muita coisa, coleção de tambor, eu tenho coleção de vinil, de várias coisas. E naquela época era fácil de encontrar, era super barato, né? Depois os DJs estrangeiros começaram a ver com o nosso ritmo e começaram a comprar tudo. E você hoje tem coisas que são raríssimas, você não encontra mais, né? Tem coisas que são que chega a ser R$3.000, R$5.000, R$10.000, né? De tão raro que é. Uma coleção com mais de 20.000 faixas musicais e que hoje tem como objetivo preservar a memória e a importância que a música de terreiro teve e ainda tem para a construção da identidade de diversos estilos musicais brasileiros. Foi construído com amor pelo Ian, que encontra nos sons um significado especial. O verdadeiro sentido da música é esse, é trazer aquela harmonia original, né, onde você se sentiu bem em algum momento da sua vida. E a gente falando aí em preservar a cultura, né? A gente viu que o Ian tem uma coleção aí de mais de 20.000 faixas musicais, uma coleção extensa, ele não mostrou tudo ali na matéria. E a gente está falando justamente isso aqui, né, com o Magela, essa importância da gente resgatar. Poucas pessoas mantêm, preservam isso, né? Ele preserva ali desde do começo da música de terreiro. Mas você acha que falta isso na gente enquanto cidadão, da gente preservar a nossa própria história? Ele falou, inclusive, que a gente chegou num certo ponto da nossa história relacionada à música que a gente quis se espelhar nos americanos, a gente quis se espelhar no outro povo e deixou de lado nossa própria essência. Eu penso que quando um povo se espelha em outro, ele sempre vai comprar o que o outro tem, né? Talvez o maior desafio do povo brasileiro é se espelhar em si, né? Eu sempre digo nas palestras que o brasileiro detesta a própria cultura, né? Por exemplo, quando a gente fala de pôr um quadro na parede, né? Hoje as pessoas nem põem porque a estética de uma casa virou outra, né? Então todas as casas são iguais, né? Mas assim, as pessoas preferem pôr um quadro de uma paisagem europeia na parede, mas não põem um quadro de uma paisagem brasileira,
ou se põe um quadro da paisagem brasileira, põe um erudito, não vai pôr um naífe, né? Prefere ter um vaso de porcelana pintado como na dinastia Ming, há não sei quantos milhares de anos, mas não quer ter um pote de barro feito aqui no Jequitinhonha, por exemplo, né? Então, nós ainda somos um povo que olha para fora. Se a gente for pegar o Jung, né, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? E a história do Brasil é sempre essa de olhar para fora, né? Ele olha para fora, engole as coisas que vêm de fora e não olha para si, né? E com isso as raízes vão se perdendo, né? Quando a gente fala também em cultura, em patrimônio, a gente vê um movimento muito grande pelo novo, pelo aquilo que é considerado moderno, né? E tem muitas essas referências de fora, como você está falando. Como que você vê essa relação, né? Essa busca incessante pelo novo, você também muitas vezes deixa para trás coisas que são importantes. Também não é fazer um elogio a um saudosismo. Como que você marca essa diferença? Eu penso que entre o novo e o velho sempre vai haver o meio termo, né? Então, existem lugares, até no Brasil, e eu vi isso em Belo Horizonte, vi em Curitiba, em Salvador, né, de prédios antigos que foram adaptados com tecnologias modernas, né, não perderam a sua configuração e seguem vivendo, né? Então, na média, né, os brasileiros, principalmente o governo, né, as pessoas do governo, não hesitam em passar a máquina, né? Então, vamos arrancar isso aqui, né? Nós temos em Jacareí um exemplo clássico, né, que é aquele prédio dos 4 cantos, né? Tudo bem que foi para abrir uma rua, mas assim, ninguém hesitou em, vamos cortar esse prédio ao meio e... né? Agora, é lógico que o prédio em si, ele não é por si um patrimônio, ele tem que ter um valor agregado, né? Então, por que a igreja do Avareí não caiu ainda? Ninguém arrancou de lá. Porque ela está viva ainda, né? Todo espaço que tem vida, ele continua, né? Cai uma parede, vão lá, consertam, cai uma telha, vão lá e consertam, mas aonde existe vida não existe morte, né? Então, um prédio histórico, né, ele precisa ter vida, alguém precisa fazer alguma coisa ali dentro, né? Dar novos significados àquele lugar. Né? Por exemplo, se alguém, vamos pegar a nossa realidade aqui, né? Se a gente tem um prédio histórico e o mercado municipal e perguntar para a população, qual que a gente derruba? Lógico que eu não estou incitando ninguém a derrubar nada aqui. Provavelmente vão preservar o mercado. Por quê? O mercado faz parte da vida dele. As pessoas andam, se encontram, compram, vendem, né? Então, o que precisa existir nesse país, né, é esse urgente olhar de transformar os lugares históricos de interesse patrimonial em vida. Só a vida ali dentro que vai garantir a permanência, né? Bem, vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Você pode acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal em nosso site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra as principais notícias do Poder Legislativo e também acompanha o trabalho dos seus vereadores, os vereadores aqui da nossa cidade. E aqui no Bom Dia, vamos conferir alguns destaques no quadro Momento Legislativo. Muito bem, vamos lá. Começamos com o vereador Luiz Flávio, do PT, que pede a instalação de lombada na rua Alzira Pires, no trecho onde é construída uma unidade do SAI, lá no Jardim América, região oeste de Jacareí. Temos também o vereador Paulinho dos Condutores, do PR, que aí faz um pedido para que, em caráter experimental de 90 dias, o retorno do itinerário que fazia o ônibus circular de Jacareí. Então, ele gostaria então que a JTU, a linha 12, né, funcionasse aí com esse retorno do itinerário em caráter experimental, para ver se isso pode ser aplicado de forma definitiva.
Vamos seguir agora com o Valmir do Parque Meia Lua, que faz pedido de informações sobre a comunidade do Lagoa Azul 2, cujo assentamento está lá na região norte de Jacareí, comunidade que também vem se expandindo lá depois do Parque Meia Lua. O vereador, então, pede informações sobre a situação dessa comunidade junto à Prefeitura Municipal. Esses foram, então, os nossos destaques. Isso, e hoje tem um recado importante. Hoje, o Centro de Educação e Empresa Escola realiza o projeto Inclui CE, um programa de inserção socioprofissional voltado para estágio e aprendizagem da pessoa com deficiência aqui em Jacareí. O evento vai acontecer no PAT, que fica lá na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, a partir das 3 horas da tarde. E, claro, você também pode participar, é só chegar lá no PAT e então entender um pouco mais dessa aprendizagem para a pessoa com deficiência aqui na nossa região. Muito bem, vamos continuar conversando aqui. Magela, vamos falar mais um pouquinho sobre o evento de hoje à noite, né? Você falou do barro, tem uma simbologia muito forte o barro na criação, né? Sim, o barro está relacionado inclusive ao conceito de muitas religiões, né? Que o homem foi feito do barro. No candomblé nós temos Nanã, que é a senhora do barro, e outras culturas onde o barro está sempre relacionado com o ser humano, né? Na palestra de hoje eu vou tecer aí uma relação entre a palavra tradição e a tradição do saber fazer do barro, né? O barro está muito presente na nossa vida aqui no Vale do Paraíba, historicamente, né? Desde os índios, passando depois pelos negros, portugueses e tudo mais. Nós temos aí muita proximidade dos figureiros, né? De Taubaté, São José, Caçapava, e as próprias paulistinhas, né? Então, o barro é a matéria-prima da natureza que mais nos diz respeito enquanto seres humanos, né? É impossível uma criança, por exemplo, não gostar de brincar com barro, né? É quase impossível, talvez, né? É mais fácil a mãe não deixar. A mãe pode não deixar, mas se ela começar a brincar, ela também vai gostar, né? Então, o barro, ele tem essa questão simbólica para nós e tem essa relação artístico-cultural com o Vale, né? E é disso que eu vou falar, né? Por onde estão essas manifestações do barro no Vale do Paraíba, né? Me chama muita atenção também que o barro, ao mesmo tempo que você pode manipular e dar forma a diferentes coisas, ele preserva, mas também é frágil, né? Ao mesmo tempo também. Isso tem muita metáfora com as práticas da cultura mesmo, sim, aquilo que a gente vivencia. E o barro, ele tem, né, você falou da fragilidade e também tem a questão da eternidade, né? Se o barro passa pelo fogo, ele se torna eterno, né? Então, eu sempre digo nas minhas oficinas, né? Você modela 2 peças iguais, uma vai ao forno e outra não. Coloca as 2 na água, no rio. A primeira que foi queimada vai durar 5.000 anos. A outra que não foi queimada vai durar 5 minutos. É um contraponto aí, né? E hoje, para ouvir um pouco mais, né, de toda essa conversa que a gente teve aqui, às 7 horas, no MAV. Ainda tem vagas abertas? Eu não saberia dizer, porque o pessoal do A inscrição museu, é prévia, né? Mas fica aí o convite. Caso as inscrições já estejam fechadas, quem sabe uma outra oportunidade. Vai acontecer hoje, a gente está vendo aí na tela. Reforçar o telefone, que é o 3952-5999. Então, você que está nos assistindo e tem interesse ainda, a tradição do saber fazer com o barro. Conversa com o mestre da cultura popular brasileira, o Magela Borba Gato. Hoje às 19 horas, lá no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, evento que faz parte do calendário da 17ª Semana Nacional de Museus. É isso aí. Exatamente. Vamos fazer mais uma pausinha aqui, a gente tem mais uma notícia. Na semana passada, o relatório da medida provisória que trata de irregularidades no pagamento de aposentadorias foi aprovado em comissão na Câmara Federal. Foram analisadas mais de 120 propostas de mudanças apresentadas por deputados e senadores. O
O deputado Paulo Eduardo Martins apresentou o relatório incluindo mais de 120 mudanças apresentadas pelos deputados e senadores da comissão especial que analisou a medida provisória 871. A proposta visa combater fraudes na concessão de benefícios previdenciários. Um dos pontos principais do projeto é a criação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde trabalhadores rurais deverão comprovar essa condição até janeiro de 2020. Foram recusadas algumas propostas de mudanças dos parlamentares. Uma delas ampliava o prazo de cadastramento para 2029. Outra mantinha a prerrogativa dos sindicatos rurais de comprovar a condição de trabalhador no campo. O deputado Ayrton Faleiros criticou esses dois pontos. Lá na Amazônia, tem muitas pessoas que não vai ficar nem sabendo que nós votamos essa medida provisória, né? Que não vai ter condições de tomar iniciativa, se o sindicato não for lá ajudar ele, se o sindicato não ajudar a instruir o processo dele. Então, a nossa avaliação é que essa medida, ela retira muita gente da Previdência. E com esse prazo curto e com a retirada dos sindicatos, muita gente vai ser prejudicada. O relator disse que o cadastro sem a participação dos sindicatos elimina uma burocracia para o trabalhador rural e é um instrumento importante para evitar fraudes na concessão de benefícios. O Estado, ele ampara em muitas coisas, em muitas situações, e isso, cada situação dessa, você tem um quadrilheiro, um vagabundo, tentando se aproveitar para tirar dinheiro público, tirar dinheiro dos pobres coitados do Brasil. Então, você tem que ali modular entre fechar a porta de entrada para o fraudador, mas manter a porta aberta para o trabalhador. A deputada Joyce Hasselmann considerou o resultado positivo para o governo. É de fato o início da nova Previdência, essa medida provisória que combate a fraude no campo, né, com a aposentadoria rural, no INSS, é fundamental para que nós possamos agora dar andamento na nova Previdência, porque a gente resolve parte do problema do setor rural. Então, parte do problema está resolvida, agora é acelerar na comissão especial, fazer o mais rápido possível as sessões, o mínimo de sessões e tocar isso para o plenário para aprovar de uma vez por todas. Bem, Angela, você trabalha há muito tempo com cultura popular e outras manifestações, né, da cultura, artista plástico, tem uma inserção não só na cidade de Jacareí, em todo o estado, fora daqui, teve em Portugal também. Sim, sim. Como que você vê a discussão hoje no país em relação à cultura, tradição e essa relação toda que a gente está falando de identidade do país, o que a gente pretende, qual o papel da cultura, a gente tem um momento que as ciências humanas estão sendo colocadas em xeque. Como que você vem percebendo tudo isso? Não é a primeira vez, eu acho que ao longo da sua trajetória já deve ter vivido outros momentos assim. O que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, todo mundo que me conhece de perto sabe que eu sou um pessimista sobre o assunto. Veja, eu pertenço a um nicho que é a cultura popular, né? Quando as pessoas falam, porque a cultura não é bem vista, muito possivelmente não é da cultura popular que eles estão falando da cultura institucionalizada, que é a cultura que vem de cima para baixo. Se essa vai mal das pernas, né, no país todo, a cultura popular, ela segue o seu próprio caminho, né? É muito interessante, eu acho que é uma reflexão que pouca gente faz, que a cultura popular, como ela não depende da cultura institucional, ela tem começo, meio e fim, né? Ela surge, seja pela tradição, seja pelo encantamento, ela se desenvolve e quando ninguém mais tem interesse por aquilo, aquilo acaba e ninguém fica triste, né? Vai sendo substituído. Vai sendo absorvido por outras coisas, vai mudando e tal, né? Então, a cultura que faz a alma do povo, na verdade, é a cultura popular, que, na minha opinião, ela é muito mais forte de Minas Gerais para cima, né?
do que aqui na região sudeste, né, de São Paulo para baixo, né? Lógico que no sul a gente tem uma cultura mais voltada para a tradição europeia, né? Que diz respeito a nós, mas que também vem de um outro lugar, né? Eu sinto, né, entendo que as instituições públicas, elas deveriam dar espaço para a cultura popular. Né? Por exemplo, vamos pegar as escolas, né? As escolas é um centro de formação, né? Pelo menos deveria ser. É muito mais fácil alguém com notoriedade clássica ser chamado para falar numa escola do que uma pessoa da cultura popular. Né? Por exemplo, o artista famosão de não sei da onde. Quanto o senhor cobra para vir falar aqui na escola? Aí eles pagam. Isso na escola, nas instituições. Quando é alguém da cultura popular, o senhor pode ir lá falar com os nossos alunos? Obviamente de graça. Né? Então, o modo como as instituições clássicas de cultura tratam as pessoas da cultura popular já é um indicativo do valor que se dá para isso. Né? Então, eu acho que nós estamos, acima de tudo, num momento cruel da identidade brasileira. Por isso, estimular através de rodas de conversa, de entrevistas, talvez seja um passinho ali no processo da gente entender de fato o que é a cultura popular e nos inserirmos dentro dela. Sim, sim, né? Eu acho que o brasileiro, né, precisa tomar para si aquilo que ele é, até mesmo para poder se reinventar. Né? Se ele não sabe de onde veio, como é que ele vai saber para onde ele vai? Bom, com esse conceito a gente Mas já o seu pessimismo me deixa otimista por saber que tem gente pessimista pensando e discutindo. Então eu fico otimista com o seu pessimismo. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara Jacareí. Um bom encontro hoje à noite. Espero que outros pessimistas se tornem otimistas lá também. Tá bom. Obrigada, Magela. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos receber a cantora Patrícia Toledo. A gente volta em instantes. De volta e nesse segundo bloco vamos conversar com a cantora Patrícia Toledo, ela que vem se destacando aqui na região com seu trabalho autoral. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia, Jacareí, bom dia a todos. E estamos aqui, vamos conversar. Bom, Patrícia que começou a carreira na igreja, né, cantando no coral, depois mudou um pouquinho ali de repertório, foi pro hip hop. Bastante. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse começo. Então, na verdade, eu comecei a cantar na igreja católica, né, num grupo Ministério de Música, que meu tio participava. Ele foi a primeira pessoa a acreditar, né, a me convidar, vamos começar a cantar na igreja e tal. Eu aceitei. Aí eu cantei por uns 2 anos, cantava em procissão, adoração ao Santíssimo. E depois eu acabei saindo, né, porque meu filho também estava precisando muito da minha atenção. Aí passou mais um tempinho, eu tentei fugir da música, mas me convidaram de novo. Um amigo aqui de Jacareí, o Vinícius, que é da família RDS, né, Reféns do Sistema, me convidou, olha, Patrícia, você tem um vocal legal e tal, vamos gravar em estúdio comigo. E eu com medo de estúdio, nunca frequentei estúdio, né? Gravei algumas músicas com ele, fiz algumas apresentações nas praças de Jacareí, nos eventos que tinha promovidos pela prefeitura, né? E aí depois também dei um tempinho. Depois outro grupo de Jacareí vocal feminino, que é o Grupo Zarina, me convidou para participar. E aí a gente fez algumas coisas legais, chegamos aí para São Paulo, cantamos com o Netinho de Paula, numa casa de shows dele, cantamos com Taíde no palco, tem um vídeo também inclusive no YouTube. Fiquei um tempo também nesse grupo, só que aí as nossas composições, os nossos projetos estavam se distanciando. Foi onde eu conversei com as meninas numa boa e falei, olha, eu prefiro seguir a carreira solo, né, porque nós estamos mudando assim um pouquinho de ideal, mas todo sucesso para vocês, elas ainda estão na caminhada, o Grupo Zarina, e foi onde eu comecei minha carreira solo, a fazer minhas composições, a trabalhar nas minhas letras, na minha essência mesmo.
Você tem um trabalho paralelo, você não vive da música. E falando um pouquinho desse trabalho autoral, a gente sabe, essa semana inclusive a gente entrevistou uma pessoa aqui, o Paul Constantinides, que fez um documentário justamente sobre música autoral. E a gente sabe que é uma realidade ainda difícil, né, Patrícia? Você sente isso quando você vai expor seu trabalho? As pessoas ainda têm um certo bloqueio quanto à música autoral? Sim, principalmente no nicho que eu escolhi, o ramo que eu escolhi, que eu gosto muito de black music, né? Então as minhas influências são todas do R&B, da black music, né? Então muito internacional. Para inserir esse ritmo no Brasil, já tiveram outros grupos, outros cantores que tentaram, né, imprimir essa marca no Brasil, mas eu acho um pouquinho difícil. Porém, eu continuo insistindo, então eu jogo assim um pouquinho de influência da MPB, da black music, do R&B, do pop, né, que é algo que sempre está em alta, o pop nunca morre, né? Mas é difícil você chegar num evento e cantar só música autoral. Então, o meu repertório ele é composto das minhas músicas, né, autorais, e também de músicas de cantores já famosos, né, que todos conhecem, Beyoncé, Whitney Houston. Patrícia, você participou de um reality show, né, na TV. Isso. Como é que foi essa experiência? Eu recebi um convite através das redes sociais, né, especificamente do meu Instagram, que eu sempre posto vídeos cantando músicas já conhecidas, músicas autorais, e a pessoa responsável pelo casting me convidou. Olha, existe um programa que funciona da seguinte maneira, é um reality show, você vai competir com outras pessoas, você tem interesse em participar? Me deu o link do YouTube com os programas anteriores, eu falei, nossa, rede nacional, vambora, né? É o jeitinho do público me conhecer. Que aqui na região algumas pessoas já me conhecem, eu falei, agora preciso o Brasil me conhecer. Então eu fiquei em hotel, teve uma preparação, uns 2 ou 3 dias com um preparador vocal, fonoaudiólogo, foi muito legal, assim, uma estrutura muito boa do programa. E eu não fui para outra fase, o programa já estava na semifinal quando eu cheguei, né? Mas foi uma experiência incrível, eu conheci pessoas maravilhosas, ótimos cantores de todo canto do país que estavam lá competindo também. E o prazer, né, de estar na TV, né, rede nacional, você ter essa visibilidade foi muito bom. Estava trazendo alguns dividendos essa visibilidade para você? Sim, muitas pessoas entraram em contato comigo através das redes sociais, me parabenizando ou discordando do que o jurado disse no programa, né? Então, que foi uma decisão polêmica lá. Foi polêmico, né? O próprio jurado depois fez um tweet dizendo, olha, a Patrícia foi boa sim, mas o que vocês acharam do meu julgamento, da minha opinião e tal? Então teve muito tweet a respeito disso. E eu achei assim bacana a repercussão. Eu falei, quem imaginou? Eu não imaginava que fosse chegar, né, a esse ponto. Mas enfim, e aí recentemente eu gravei um vídeo também, a convite de um professor de história de São José dos Campos, eu vou divulgar esse final de semana, cantando uma música que ele mesmo compôs a respeito da mulher negra, né? Ele gostaria assim de expandir isso para a rede pública, né, estadual e também as particulares. E qualquer um que tiver interesse, né, em descobrir e saber um pouco mais da história da mulher negra. Então, como é pertinente a mim, eu aceitei o convite e vou lançar sábado, eu já tô em breve divulgando nas nas minhas redes sociais, exatamente. Olha só, a nossa equipe separou um vídeo da Patrícia cantando, vamos dar uma olhadinha. De todo jeito, às vezes até meio inconsequente, parecíamos até adolescentes. Você disse que era coisa de alma gêmea, nossa história era coisa de outra vida, um reencontro marcado pelo destino, talvez uma história mal resolvida. Então torci pra que tudo fosse real, me dediquei a ti, me entreguei total. Seus olhos prometiam amor sem fim, você prometeu que cuidaria de mim. Mas com o tempo tudo foi se desfazendo, meu castelo passou a desmoronar. Aquele homem já não era mais o mesmo, seu outro lado eu comecei a enxergar. Que voz
vozeirão. Bom, e agora a gente vai aproveitar um pouquinho da sua presença quem aqui. Quem que estava tocando violão com você ali? É o meu professor de canto, Adam Fauzi. Obrigada. Inclusive, no domingo tem um show especial, a gente vai falar depois na agenda cultural, mas tem um show especial da Orquestra Sinfônica com alguns cantores da cidade e o Adam vai participar. Então, 7 horas da noite lá no Educa Mais. Tributo ao Tim Maia. É um Marcelo Serrano, Cecília tem. Militão. Vai ter uma galera boa ali. Mas agora a gente queria aproveitar um pouquinho e ouvir sua voz ao vivo. Canta um pedacinho pra gente. Vamos lá. Vamos escolher uma aqui, uma clássica. Então tá. Vamos cantar uma clássica da Whitney Houston. De manhã, me perdoem se não estiver assim tão afinada. Um pedacinho só. Só um pedacinho. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Tá bom, né? Tá bom demais. Quem que são suas... Você cantou Whitney Houston, é uma pena também a trajetória da Whitney Houston. É uma história, assim, linda, porém muito dramática, né? Já vi a biografia dela, assisti o vídeo, né, documentário. E, lógico, Whitney Houston está no topo da lista das minhas influências. Michael Jackson... James Brown, da atualidade aí eu vou colocar Beyoncé, Rihanna também. E da música nacional, quem que você... Eu gosto muito de Jorge Vercillo, Ed Mota, Djavan, Ana Carolina, principalmente Jorge Vercillo, assim, é uma música que me toca demais. Mas também sigo por outros caminhos, por exemplo, Nat Roots. É um estilo que eu escuto que me dá uma paz, assim, tremenda. Legal. E o samba também, óbvio, né? Nasci no samba, Bezerra da Silva, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, saudosa, não? É isso aí. É muita coisa boa aí. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a Polícia Militar, junto com a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, realizam ações para intensificar a fiscalização e prevenção da criminalidade aqui em Jacareí. Órgãos de segurança municipal, estadual e federal, junto à Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, se reuniram no Parque dos Eucaliptos para dar início à operação integrada da Polícia Militar. Também participaram da ação o Departamento de Trânsito, DETRAN, a Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O coronel Stanelles, do 41º BPM, responsável pela ação, conversou com a TV Câmara de Jacareí. Então, na verdade, a operação integrada é uma operação que reúne todas as forças ligadas direto e indiretamente à segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ambiental, DETRAN, guardas municipais, enfim, fiscalização de posturas, todos os órgãos que de alguma forma colaboram para a segurança pública. O objetivo é otimizar os recursos já existentes na sociedade com esses órgãos e trabalhando de forma integrada aumentar a eficiência das ações de repressão criminal e fiscalização administrativa. Durante a semana, órgãos da segurança municipal intensificam fiscalização na cidade e a operação se estende ao longo do ano. Então, a segurança municipal é uma questão de sociedade, né? A gente verifica que os problemas sociais, eles têm impacto na segurança pública. Então, a nossa sociedade precisa realmente rediscutir como cuidar das pessoas, como prestar essa assistência às pessoas para que as pessoas não se enveredem pelos caminhos do crime. Tá aí o trabalho da Polícia Militar aqui na nossa cidade. No último sábado, dia 11, o Instituto Educacional Marquês Moraes realizou um evento sociocultural em comemoração ao Dia das Mães. Você confere aí alguma das imagens, né? A professora esteve aqui com a gente, falando, fazendo convite para a comunidade lá do bairro se envolver, estavam portas abertas, e aí a gente tem o resultado. Deixar um abraço também para os alunos que estão nos assistindo, também aos pais e professores que participaram das atividades culturais, gincanas e muitas outras atrações, e a professora também, a Lidiane Marques, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês em mobilizar a comunidade.
Bom, agora é a hora então de falar do esporte, ver quais são as novidades dos atletas aqui de Jacareí no quadro Câmara Esporte. Fala pessoal, o Câmara Esporte está na área com as principais notícias do mundo esportivo. Vamos começar a falar de rugby, porque os jacarés enfrentaram o São José na última rodada e perderam o Clássico Caipira pelo placar de 24-12. Agora, neste sábado, nossos atletas têm mais um desafio pela frente. Enfrentam o Pastê no campo balneário a partir das 13h30 da tarde. Se os jacareienses vencerem, já garantem classificação de forma antecipada para a semifinal do Paulistão. Que dê tudo certo para eles e a gente vai acompanhar e semana que vem a gente traz todas as informações. E neste fim de semana também tem competição pelo Taekwondo. Será a segunda etapa do Campeonato Paulista que vai rolar em São Paulo. E também acontece a seletiva para a Seleção Paulista de Taekwondo. Os atletas classificados nesta competição vão disputar o Campeonato Brasileiro, representando o nosso estado de São Paulo. E Jacareí contará com duas equipes nessas duas competições, a do Sol e a equipe Jacareí Ser. E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui. Um excelente fim de semana para vocês. Tchau, tchau! Bom, como eu falei agora há pouco, no final de semana tem show especial da Orquestra Sinfônica Jovem aqui de Jacareí e muitas outras atividades culturais. Então se prepare para o final de semana. Se liga! Final de semana chegando e a agenda cultural da cidade está cheia de eventos para você e para toda a sua família. Quer saber o que vai rolar? Então se liga! Sábado terá o evento Sábado Musical, lá no Pátio dos Trilhos, com a dupla Rosiane e Lucimar. Não perca, o show será às 10 da manhã e vai até o meio-dia. Sábado, a Sala Mário Lago receberá o projeto Dando Voz aos Avós, um show de calouros que envolve moradores da Casa de Repouso de Jacareí e também de outras cidades da região. É neste sábado, dia 18, às 2 da tarde. Ainda no sábado, às 4 horas da tarde, vai acontecer aqui no Benedire Café, palestra Série Perfil, da artista Rosana Paulino, com mediação de Zilpa Magalhães. E para quem gosta de evento ao ar livre, vai ter neste domingo, às 4 horas da tarde, feira de artesanato lá no bairro Vila Branca. Domingo, também é a vez da criançada se divertir com o filme Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Drácula e sua família fazem uma divertida viagem ao cruzeiro para que possam sair de férias e abandonar o Hotel Transilvânia por alguns dias. Tudo vai bem até que Mavis percebe que Drácula se apaixonou por uma humana que pode colocá-los em perigo. O filme começa às 4 da tarde na Sala Mário Lago. E para fechar o domingo com chave de ouro, vai acontecer aqui na Sala Ariano Suassuna, às 7 horas da noite, o concerto Viva Tim Maia com a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. Não perca! Se liga que segunda-feira, às 8 horas da noite, vai acontecer aqui mesmo na Sala Ariano Suassuna o show Canções de Elis, com a cantora Eliane Pescara. Não perca que vai ser uma homenagem linda à cantora Elis Regina. Agenda cheia de cultura e diversão. Se liga e não vai perder. Se você quiser ver alguns dos seus eventos aqui na nossa agenda, é só enviar nas nossas redes sociais. Tchau! Tá aí, se liga, ó, bastante gente aqui acompanhando a gente. Lá no primeiro bloco, a Célia tava parabenizando o Magela, Borba Gato, né? E o Betinho Zulu tá falando aqui, ó, cê louco, ela representa, Betinho, tá aí, sim, te mandando Betinho, salve. E aí o abraço, Francisco Betinho. Pessoa também, que vozeirão, parabéns. A Márcia Silva comentou lá no começo, ela tava comentando uma matéria que tava passando, que é daquele senhor que toca sanfona ali, na General Carneiro. Enfim, então... o pessoal nos acompanhando aqui e te parabenizando pelo seu trabalho. Eu agradeço. Todos que estão acompanhando aí. Betinho, um abraço. Já conheço o Betinho há muito tempo. Já me viu em alguns eventos também cantando. E é isso aí. Vamos acompanhar o Bom Dia Jacareí todos os dias. E para acompanhar você também, você disse que faz um trabalho nas redes sociais. Divulga as redes sociais pra gente. O meu Instagram, Patrícia Toledo Queen, né? Esse último nome se escreve com Q-U-2-E-N.
E é a mesma coisa, YouTube, Patrícia Toledo Queen, Facebook também, Patrícia Toledo Queen, tem vídeos da minha música autoral, tem covers, né, cantando as músicas de outros artistas. Sempre tô atualizando, toda novidade eu vou colocando lá nas redes sociais. Inclusive, logo vai ter novidade, que é o videoclipe que você tá preparando aí. Exatamente, a música que acabamos de assistir o vídeo, Coisas de Outra Vida. Eu já tinha conversado, já tinha preparado o videoclipe, na verdade, né, com a equipe, uma equipe muito boa da região. Só que aí eu engravidei e agora estou na dúvida se faço já o clipe, se deixo o bebê nascer, mas tá tudo engatilhado, tudo certinho já. Daqui a pouco então tem novidade. Tem novidades, me acompanhe. Bom, a gente vai ficando aqui com o Bom Dia Jacareí, lembrando que você pode nos acompanhar através do nosso site e das nossas redes sociais. Procure por Câmara Jacareí e TV Câmara Jacareí ou ainda acesse o nosso canal do YouTube. Bom final de semana para você. É isso aí, daqui a pouquinho tem reprise, né? Ao meio-dia tem reprise do Bom Dia Jacareí, depois às 11 horas da noite. E hoje, à 1 da tarde, a Daniela Santos traz ao vivo tudo aquilo que foi destaque nesta semana no Jornal Notícias de Jacareí. Nós voltamos na segunda-feira, um forte abraço e deixo vocês então agora com mais um pouquinho da Patrícia Toledo Queen. Essa é a minha música autoral, ele é master. Você me deixa louca, bagunçar os meus sentidos, o desenho da tua boca, o brilho do teu sorriso, a negritude da tua pele, sua roupa, seu estilo, o teu cabelo afro e o teu olhar perdido. Hey, hey, oh, Assim que te olhei, já te cobicei. Mesmo sem entender, eu não me contrariei. Desejo inexplicável, eu me arrepiei. Tocar, sentir teu corpo foi o que eu mais sonhei. Oh, hey, hey, du, 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 du. Fomos conectados, isso é transcendental. Ciência não explica, é espiritual. Fomos conectados, isso é transcendental. Ciência não explica, é espiritual. Hey, hey. Baby, vem pra mim, baby, vem. Baby, vem pra mim. A musicalidade no tom da tua voz, a energia transcendente que sempre me renova. Eu só quero imaginar o que vai ser de nós quando finalmente estivermos a sós. Oh, hey, 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 hey. Fomos conectados, isso é transcendental. Ciência não explica, é espiritual. Fomos conectados, isso é transcendental. Ciência não explica, é espiritual. Fomos conectados, isso é transcendental. Ciência não explica, é espiritual. Transcendental, é espiritual.